Sexto ano, revisão P2, segundo trimestre, geografia, tá? Então nós estudamos sobre a mata ciliar, tá? Os cílios que protegem os olhos, tá? Então os cílios, eles são importantes para que não entre sujeira, poeira nos olhos. Então a mata ciliar é a vegetação que ela protege os rios. Então ela tem a mesma função, proteção. Sem as árvores, toda a terra tal, que ela é levada pelo vento, ela acaba entrando nos rios. Nós chamamos de assoreamento. Então, quando essa terra lá invade o rio, os rios eles transbordam, causando enchente. Então, a mata ciliar ela tem um papel fundamental na proteção desses rios. Depois nós estudamos sobre os biomas. O que são biomas? Biomas são áreas, são regiões naturais. Assim como o Brasil ele é dividido em 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, com base na cultura, na economia, na política. Os biomas eles também são áreas naturais, tá? Então nós temos regiões naturais. Um exemplo, a Amazônia. Outro exemplo, a Caatinga, que eu vou falar agora um pouquinho sobre cada uma delas. Os biomas têm como objetivo a análise tanto da fauna, tá, os vários animais, quanto da flora, os vários tipos de vegetações. A gente consegue falar rapidinho? Então nós temos aqui como exemplo a Caatinga. A Caatinga, então, é uma área de bioma, uma área natural que fica lá no sertão nordestino, perto do Piauí, perto do Pernambuco, perto do Ceará, ao norte da Bahia. Então a Caatinga, ela tem como característica, principalmente de flora, cactos, palmas, que são vegetações adaptadas ao clima seco. Lá é muito quente e muito seco, então é difícil de ter uma diversidade de árvores. Somente árvores adaptadas às poucas chuvas, como cactos e palmas, que sobrevivem. O solo geralmente ele é rochoso, seco, a agricultura é muito difícil pela falta de água, a pecuária também. Então essas daqui são as principais características da Caatinga. Depois nós temos um outro exemplo de bioma, a Amazônia. Então a Amazônia é um dos maiores biomas do mundo. A Amazônia é uma área que está próxima à linha do Equador, que nós já aprendemos que todas as áreas próximas à linha do Equador são muito quentes. Então a Amazônia é um exemplo disso. Na Amazônia nós temos também um grande volume de árvores, a maior vegetação do mundo, muitos rios, o maior volume de água do mundo. Então o clima da Amazônia sendo muito quente e muito úmido vai favorecer o ciclo da água. E lembrando que as florestas, elas armazenam a água da chuva também, contribuindo para este grande ciclo da água. A água armazenada nas árvores, quando evaporada, este processo chama evapotranspiração. Então a evapotranspiração, que é a evaporação da água armazenada nas árvores, eles contribuem para o ciclo da água, para essa manutenção de um clima extremamente úmido nessa região. E toda essa umidade presente no céu da Amazônia é chamada de rio voador. Então, os rios voadores é toda água em estado de evaporação presente ali próximo ao bioma da Amazônia. Pode continuar. Ilha de calor. O que é uma ilha de calor? Ilha de calor geralmente acontece em grandes centros de cidades. Por quê? Nas cidades nós temos mais prédios, nós temos o asfalto também, que retém muito do calor da radiação solar, diferente das áreas rurais, das áreas naturais, com muitas árvores. Já foi falado, a árvore ela é extremamente importante porque ela possui muita umidade. Então a árvore ela acaba sendo um fator que regula o clima, tornando a temperatura mais baixa. Um exemplo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que possuem grandes coberturas vegetais com muitas árvores. A cidade de Ribeirão Pires e também o município de Rio Grande da Serra tem uma temperatura mais baixa por conta da presença de grandes árvores, diferente de Mauá e Santo André, que são mais quentes porque possuem menos vegetações e mais prédios e mais asfalto, fazendo com que a temperatura dessas cidades de Santo André e Mauá sejam mais quentes, diferente de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que possuem uma temperatura mais baixa. Este fenômeno é chamado de ilha de calor. Próximo, Sahel. Tá? O Sahel é uma área de transição, uma área de mudança. Tá? O Sahel ele fica ao sul
do deserto do Saara, lá no continente africano. O deserto do Saara, ele está se expandindo para essa área chamada de Sahel, que fica ao sul. Então essa região, o deserto do Saara está avançando para lá. E isso é algo muito ruim, porque com o avanço do deserto do Saara para essa área que é chamada de Sahel, o deserto vai se expandir, mais secura, menos rios, a vegetação também vai ficar com menos espaços, a agricultura, a pecuária, o saneamento básico, o modo de vida das pessoas vai ficar ainda mais difícil. O que estão tentando fazer para diminuir o avanço do deserto do Saara para a região do Sahel? Estão tentando construir uma muralha verde, ou seja, plantar árvores, porque com o plantio das árvores nós teremos mais umidade e nós teremos ali como se fosse um paredão, um grande muro para conter, diminuir o avanço do deserto do Saara para a região sul, onde que está a região do Sahel. Por último, para poder finalizar, novamente mais um pouquinho de árvores aqui. Nós estudamos sobre as paisagens. Então a paisagem é um espaço delimitado, é um espaço limitado. A paisagem ela é captada pelos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição. A paisagem ela tem como principal foco a análise da visão. A paisagem ela é dividida entre paisagem natural, um exemplo da Amazônia, com muitas árvores, espaço natural, tá? E nós temos também a paisagem humanizada, paisagem antrópica, ou seja, paisagem feita pelo homem, uma paisagem cultural. Então, as paisagens feitas pelos homens, elas possuem como elementos principais casas, prédios, indústrias, rodovias, avenidas. Aí nós até analisamos em sala de aula a evolução da Avenida Paulista, dos séculos anteriores para o século atual. Na Avenida Paulista, antes, havia a presença de muitas árvores. Era mais um espaço natural. Aos poucos, as árvores elas foram diminuindo e dando espaço para que os prédios, as casas, as construções, as rodovias, as ruas surgissem durante aquele espaço. Então, aos poucos, a paisagem natural foi deixando de existir para dar espaço, então, a uma paisagem cultural, uma paisagem feita pelo homem. E lembrando, qual que é a principal motivação da formação das paisagens feitas pelo homem? É o lucro financeiro. Infelizmente, o homem capitalista, ele prioriza o lucro financeiro do que, muitas vezes, a preservação da natureza. Finalizamos por aqui a nossa revisão, tá? Não esquece de fazer um resumo a ser entregue no dia da prova, que é terça-feira. Até mais.